Não, você não leu errado, o Sega Dreamcast está de volta com vários jogos novos. Os fãs se recusam a abandonar o titã da Sega e estão sempre produzindo novidades. Tem jogo novo, tem homebrew, tem modificação, tem muita coisa saindo e eu trago tudo que foi lançado em 2024 pra Sega Dreamcast aqui nesse vídeo pra gente conferir juntos. Se você for fã da Sega, se você for fã do Dreamcast, fica até o final que você vai sair daqui informado de tudo que acontece na cena do console. Já deixa aquele like, se não for inscrito no canal já se inscreva e bora conferir. Começando a nossa lista com Minecraft. O Dreamcast já teve algumas tentativas de ter o Minecraft antes. Quem acompanha o canal conhece bastante o Craft, que é um port meio incompleto, só que dessa vez o Classic Cube, que é o novo Minecraft, foi feito totalmente do zero no SDK Caliste. Tudo tá muito bem feito em comparação ao antigo, a qualidade gráfica tá refinada, tem muito mais funções, tá muito mais fluido e o mais legal é que dá pra você jogar online com seu amigo. Eu não consegui achar com clareza quem criou esse jogo, mas é um trabalho muito bem feito e eu vou deixar o caminho para você encontrar esse jogo fixado aqui do primeiro comentário, que já vai direto pro site do criador do jogo. Outra novidade que chegou pro console é o jogo The Super Spy de Neo Geo CD, que foi portado aí pro Sega Dreamcast pelo programador Ian Michael. É um briga de rua bem legal em primeira pessoa que vai rechear ainda mais a biblioteca do console. Eu vou deixar o link direto do canal do criador para você conferir e dar uma força lá para ele. Saca só a gameplay, jogo massa demais. O Dreamcast ganhou uma nova engine chamada Spiral 3D, criada pelo programador Miguel Angel, que é muito mais versátil e com muito mais recursos bem avançados aí para a criação de jogos. E saca só nesses recursos aqui, você pode exportar modelos 3D direto do Blender, tem suporte a animações ósseas, iluminação estática de vertice, iluminação de vertice dinâmica, com pontos de luzes infinitos mas não simultâneos, texturas PNG com transparência e texturas JPG, fontes de texto em formato TTF e muito mais. O programador deixou uma breve demonstração de jogo e olha só, observe o nível de iluminação de cenário, parece bem promissor. A demo dessa ferramenta pode ser encontrada fixada no primeiro comentário se você quiser se aventurar aí e tiver interesse de desenvolver para o Dreamcast, então corre lá. Quake 3 Arena acaba de receber novos mapas. Um programador chamado Mechanic e mais alguns programadores que são creditados aí na abertura do jogo criaram cerca de 30 mapas novos para Quake 3 Arena, que inclui desde versões de Quake do Sega Saturno até o mapa de Counter-Strike. Coisa fina demais. Para você jogar essa versão você só precisa se atentar a alguns pequenos detalhes. Para ter acesso a todos esses mais de 30 mapas somente jogando online. Isso se você tiver acesso à rede pelo console ou estiver jogando pelo emulador Reicast ou Flycast. Se você não tiver acesso à rede, somente alguns mapas estarão disponíveis e para você jogar no multiplayer local com mais de um controle. Esses novos mapas acabaram ocupando a RAM total do Dreamcast e não foi possível adicionar bots. Então você só vai conseguir jogar se você tiver com um multiplayer local realmente. O link desse novo Quake modificado também vai estar fixado aqui no comentário, corre lá, baixa que ele tá bem legal. Outra novidade é o Dead or Alive 2 remasterizado para Sega Dreamcast. Criado pelo programador Spiral, essa versão traz texturas de alta definição, deixando o jogo ainda mais bonito. Mas não fica só em texturas novas não, o game foi todo reajustado, os modelos dos lutadores foram refinados, está muito mais bonito como você pode ver aí nessa breve comparação. Os cenários ganharam diversos efeitos de iluminação novos, rastros de pegada, efeitos de poeira. Também o programador pegou alguns objetos de cenário da versão de Xbox, remodelou e adicionou na versão de Dreamcast. Além, lógico, de aumentar a contagem poligonal do jogo. Ficou assim, simplesmente fantástico, cara, é um trabalho magnífico. Aqui nessa breve comparação você já pode perceber que tá praticamente outro jogo, tá muito, mas muito superior à versão original.
A versão vai estar disponível aqui no primeiro comentário para você jogar direto no seu Dreamcast, e eu vou deixar também o link do canal do criador para você conferir as novas atualizações desse jogo. Corre lá no canal dele, dá o total apoio, testa no seu console ou no seu emulador, você vai ficar de queixo caído assim como eu fiquei até agora. Outro lançamento de jogo é o Glad Mort, um game 2D com uma pixel art extremamente incrível que mistura muito o estilo de Metal Slug com Ghosts 'n Goblins. E olha, aparentemente vai ser tão difícil quanto, então já prepara aí o seu remedinho de pressão. O desenvolvedor acabou liberando uma demo somente da versão de PC, a versão de Dreamcast ainda vai demorar um pouquinho. Eu vou estar deixando o link para você apoiar o trabalho do criador e também para você obter uma cópia do disco da versão de Dreamcast quando estiver 100% pronto. Então até lá a gente vai ter que se contentar aí com a demo da versão de PC. Então já corre aqui na descrição, testa ele e me diz o que você achou. Eu curti pra caramba. Foi anunciado que Breath of Thunder, um RPG de turno que já tem uma demo disponível para PC, pode ganhar uma versão aí para Sega Dreamcast. E eu digo pode porque vai depender muito do apoio dos fãs para que isso aconteça. RPG inspirado em Final Fantasy e Dragon Quest, traz gráficos coloridos no estilo cel shading. Tem um mapa gigantesco e diversos NPCs. Então, se você gosta desse estilo de jogo e você quer que esse game pinte no Dreamcast, visita lá o site e apoie esse projeto. Cyborg Force é mais um jogo no estilo Hang-Un que lembra muito o jogo Contra. Foi desenvolvido pelo Neobyte Force, principalmente para o console Neo Geo. Mas o Dreamcast, lógico, também ganhou a sua versão. Aqui você assume o papel de um militar de elite que tem como missão salvar o universo de um tirano louco que pretende usar uma arma de destruição em massa. A quantidade de inimigos aqui é absurda, que vão desde tropas cibernéticas, veículos blindados e até mesmo um bando de monstros mutantes. O game está disponível para compra, o link vai estar aqui fixado no primeiro comentário para você obter a sua versão com capinha e tudo mais aí para Sega Dreamcast, fechou? O Sega Dreamcast vai ganhar um novo jogo do Star Wars desenvolvido por fã, Star Wars Dream Rebellion. O game foi desenvolvido pelo programador Frogbull, que ainda está em sua fase inicial. Ele faz o uso da nova engine chamada Simulante e o sistema operacional desenvolvido por fãs Callisto e OS. Nessa breve demo que ele disponibilizou gratuitamente, animou bastante os mais entusiastas fãs de Star Wars, colocando você no papel de Luke Skywalker no controle da sua nave X-Wing. E olha, um Patreon foi aberto para que você possa contribuir de alguma forma ou adquirir o game no futuro próximo quando ele estiver pronto. O game parece bem promissor e vale a pena dar uma conferida. Euro 2024 foi anunciado para a Sega Dreamcast, modificação feita em cima do jogo European Super League que melhora em muito o jogo. Ele coloca narração, torcida organizada, novos uniformes e são 16 times da Euro 2024. Está previsto para sair na semana durante o acontecimento da Eurocopa, e vale lembrar que o Sega Dreamcast já recebeu uma atualização baseada na Copa do Mundo lá em 2022 e ficou show de bola. A atualização você pode esperar que vai ser nesse mesmo estilo e nesse mesmo padrão. O Sega Dreamcast recebeu uma nova coletânea de jogos clássicos e dessa vez temos Batman Collection. Homebrew feita pelo programador Shinobu, que traz até o Batman 3D usando a engine do Doom, meu, olha isso. Nele você vai encontrar versões de Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy e até no estilo briga de rua. É realmente um presente para os fãs aí do herói. Outra notícia que animou bastante a fanbase foi que o Dreamcast vai receber um novo emulador de PlayStation 1. E eu digo novo porque o Sega Dreamcast já possui um emulador de Play chamado Dreamcast.
É um emulador bem conhecido pela comunidade do console que emula jogos de PlayStation 1 com gráficos melhorados. Só que a Sony processou a empresa responsável pelo Blim, daí parou de receber atualizações em meados de 2001. Vale lembrar também que o Blim possui diversos problemas de compatibilidade e não é todo jogo que funciona corretamente. Porém, esse novo emulador promete rodar 100% da biblioteca do console e o programador responsável deixou uma breve demonstração em seu Twitter da emulação do estágio inicial, rodando Final Fantasy VIII e Digimon World 3. Não há uma data ainda para o emulador ser lançado, ele está recebendo diversas otimizações, mas já é uma notícia sensacional. Resident Evil Special Edition Plus. O Dreamcast recebeu mais uma modificação em Resident Evil 2 que adiciona mais conteúdos e libera mais itens. Entre os novos conteúdos estão o lança-chamas, que pode ser encontrado na delegacia, e as munições para ele, que pode ser encontrada facilmente durante todo o jogo. Tem novas cenas adicionadas tanto para o Leon quanto para a Claire, novas roupas, novas músicas e muito mais. Eu vou estar deixando aqui fixado no comentário para você testar aí no seu console ou no emulador, tá top demais. Já nos lançamentos 2D temos Captain Burrell, jogo de plataforma desenvolvido pela Neo Byte Force, que é as mesmas criadoras de Cyborg Force que eu já trouxe aqui em outro vídeo. Aqui você assume o papel do capitão e cada cenário você precisa eliminar todos os inimigos presentes, e ao fazer isso eles se transformam em barris. O level design e a pixel art está bem trabalhada. O game também vai ser lançado para Neo Geo, porém infelizmente não foi liberada nenhuma demo aí para teste. O que eu acho uma pena porque contribuiria bastante para a vida do jogo. Metal Slug é um clássico dos arcades, isso ninguém pode negar. Ele foi lançado originalmente nos arcades da Neo Geo em 1996. Desde então teve diversas versões para console, como versão para PlayStation 1, Sega Saturn e até mesmo o Nintendo Switch possui uma casquinha desse game. Só que dessa vez chegou a versão do Sega Dreamcast, meus amigos. O programador Ian Michael portou a versão de Metal Slug de Neo Geo CD diretamente para o Dreamcast. E olha, essa versão consegue ser melhor que a versão original ainda, graças ao emulador de Neo Geo chamado Dream Neo para Dreamcast. Essa nova versão apresenta a taxa de quadros a 60 FPS sem perdas de imagem. O sistema de save também foi adicionado e uma correção gama aprimorada. Também é possível alternar entre as versões de regiões diferentes. Além disso, também possui uma versão refinada com melhores gráficos e melhores imagens. Essa versão está disponível para download, você pode jogar diretamente no seu console ou no emulador. O jogo está incrível, vale a pena. Eurocopa 2024 para Sega Dreamcast já teve demo liberada e data de lançamento. O novo patch de atualização para a Europa Super League traz 16 seleções das oitavas de finais, novos uniformes, novos gramados e narração. A modificação ficará disponível para download no dia 3 de julho de 2024 e nós vamos trazer em primeira mão aqui para você. Então se você está vendo esse vídeo aqui após o dia 3 de julho, pode clicar aqui em nosso canal que terá um vídeo falando sobre ele e os caminhos para você fazer o download, fechou? Imagine só jogar Virtua Tennis, que ao invés de ter as tradicionais raquetes, elas são substituídas por sabre de luz. É isso que a nova ferramenta de modificação do programador Vicente NL promete. Ele divulgou em seu canal uma breve gameplay do Virtua Tennis que, além de ter o sabre de luz trocado, também tem um machado, uma boia e outros diversos objetos. É uma ferramenta bem interessante e ele diz que qualquer pessoa vai poder fazer uma modificação aí no Virtua Tennis. Vamos esperar aí que ele adicione o Guga, né? Quem sabe, já que a SEGA vacilou na época não colocando o tenista, não custa nada sonhar. Dessa vez o jogo é um rally. Neo Drift Rally Out, o rally no melhor estilo arcade, que foi portado aí pelo programador Ian Michael usando o emulador Dream Neo e com algumas otimizações aí para rodar o console da SEGA com melhor qualidade. Entre essas otimizações tem a possibilidade de jogar a 60 frames e com maior quantidade de pixels. Eu gravei essa gameplay capturada direto do console, mas você pode jogar aonde preferir, tanto no emulador GDEMU quanto no Dream Shell.
É um excelente trabalho do programador Ian Michael, que está portando diversos jogos de Neo Geo usando o próprio emulador Dreamcast modificado para rodar suave e com maior qualidade no Sega Dreamcast. A ROM vai estar disponível no primeiro comentário fixado junto com o canal do criador para você apoiar. E o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, redes sociais aparecendo aqui na tela, não esquece de deixar aquele like fortalecedor, te espero no próximo vídeo, valeu!